Muito bem. Um próximo tópico. Então, assim, a parte toda de. Espero que vocês tenham conseguido. Eu vou fazer um exercício depois, mostrando o cálculo da distribuição direitinho e como é que vocês conseguem fazer isso dentro do Google Planilhas, inclusive. Fiquem sossegados. Tá? Nosso próximo ponto, que é um ponto importante também para vocês entenderem a questão de estratégias de vida, é curva de sobrevivência. Existem três padrões de curva de sobrevivência: tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Veja aqui. Aqui ele está numa escala logarítmica, tá? Veja só, 0, 1, 1, 10, 100, 1000. Por que isso daqui é importante? Porque cada espécie a gente consegue encaixar ele de uma forma geral em um desses tipos de curva. Vejam o seguinte, o eixo X é a idade. Então, o que mostra essa curva do tipo 1? Mostra que animais ou vegetais, organismos classificados como tipo 1, eles morrem um pouco durante grande parte da sua vida e morrem muito lá na senilidade, próximo da idade final. Tipicamente, nós podemos botar a maior parte dos vertebrados, dos mamíferos, dos mamíferos entram aqui. Pensem bem, nós protegemos muito a nossa prole, sobrevive muito e morre de velhice. Nós produzimos poucos filhotes e tentamos levar eles ao máximo da idade para morrer de velhice. Já o tipo 3, ele é justamente o contrário. É aquelas nossas árvores que produzem milhares de sementes, são aqueles insetos que produzem milhões de ovos, são aqueles peixes que geram quantidades enormes de ovos ou de invertebrados. Já pensaram como é que a craca consegue fazer o processo reprodutivo? Ela gera uma grande quantidade de ovos, que é liberado na água, que tem que encontrar um espermatozoide e gerar uma larva, que no começo ela não é fixa, ela é natante. Só que ela gera 1000 para que um consiga atingir a idade adulta. Esse é o típico organismo tipo 3. Ele produz muitos indivíduos, mas poucos chegam à idade adulta. E o tipo 2, aqui a gente tem várias espécies de aves entram no tipo 2, algumas espécies de tartaruga. Elas possuem taxas bastante constantes de mortalidade no decorrer da sua vida. Então elas não se encaixam nem como tipo 1, nem como tipo 3. Tipo 1, altas taxas de mortalidade no final, elevada sobrevivência durante a vida. Tipo 3, alta mortalidade no início, com uma elevada sobrevivência no resto da vida. Tipo 2, a taxa de sobrevivência é de sobrevivência e mortalidade, né? Ela é mais ou menos constante. Tá bom? E aí sim nós chegamos nos nossos R estrategistas e K estrategistas. Vocês vão ver que estudando um, você praticamente estuda o outro. O R estrategista, o próprio Rzinho aqui, ele vem da questão de crescimento populacional. O R estrategista são organismos que focam muito em reprodução. Só que o importante é que, quando a gente fala nisso, é a gente entender
de que eles focam muito na geração de indivíduos, não na qualidade da reprodução. E isso muda tudo. Vejam só, nós temos da seguinte forma: R estrategistas têm alto esforço reprodutivo. Tudo na vida dele é focado em reprodução, em gerar novos indivíduos. Dessa forma, se ele quer ter um alto esforço reprodutivo, ele tem que ter uma maturidade precoce. Não é... Já posso adiantar de que nós não somos R estrategistas, nós somos K estrategistas. Pensem bem, nós levamos 15 anos para atingir a maturidade, para depois começar a reproduzir. O R estrategista está preocupado em... Pensem quando é que o R estrategista aparece muito bem? E aqui na nossa volta em Lavras a gente consegue ver isso muito fácil. Na época de chuva, mentira, na época de seca, quando tem um incêndio, fica tudo cinza. Questão de 2, 3 dias depois, você começa a encontrar pequenas ervas, plantas brotando. O que elas são aquilo? São espécies R estrategistas. Elas aproveitam o momento em que outras espécies que são competidoras dela deixam de existir para surgir. Ela então, veja só, vai fazer o que era uma semente que estava solta lá no campo, vai tentar de qualquer forma atingir a maturidade. Com isso ela vai ter um tempo de geração muito curto. Ela não vai investir em ficar forte, em crescer, porque ela não tem tempo para isso. Ela vai ter um tamanho pequeno, vai gerar muitos e pequenos juvenis e vai ter uma taxa... importante. Ela tem... Veja o seguinte, como ela é pequena, ela não tem capacidade de aguentar muitas variações. Ela tem uma menor, o que a gente chama homeostase fisiológica. Ela nasce naquele momento porque ali tem a luz, porque ali tem o nutriente. Ela não aguenta variações. Se começou a chover muito, por exemplo, pegou fogo, não sobrevive. É uma espécie que ela tem baixíssima capacidade de competição, mas ela tem um oportunismo em recolonização. No meio da floresta, quando uma árvore enorme cai e cria uma clareira, é nesse momento que a R estrategista usa para brotar. Ela tem um maior impacto quando existe flutuações ambientais. Se ela tem uma baixa homeostase, ela não aguenta variação. Quando você tem uma flutuação, ela morre. É isso que acontece. Então, o R estrategista é aquela espécie de pequeno porte que gera muitos indivíduos na sua reprodução, só que ela é uma espécie muito fraca, pouco desenvolvida, com poucas aptidões. É uma espécie que gera filhotes da mesma forma, muitos ovos, mas não aguenta muito tempo. E tem a taxa de mortalidade de adultos independente da densidade. Isso aqui é um pouco mais difícil de vocês entenderem. Vocês vão encontrar nas minhas anotações em alguns dos livros que eu deixei para vocês. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: no K estrategista, que é o que a gente vai ver na sequência, você controla o número de indivíduos que você tem de uma determinada população pela competição intraespecífica. Vamos imaginar que você tenha uma capacidade de ter 100 indivíduos numa população. Essa capacidade, ela é determinada pelo quê? Ela é determinada pela comida, é determinada pelo espaço, ela é determinada pelo número de indivíduos. Isso é o que a gente chama de capacidade de suporte.
que é o próprio K, que vocês vão ver no K estrategista. Quando a espécie vai chegando próximo dessa capacidade, o que ela faz? Ela diminui a taxa de crescimento da população. Ela simplesmente vai chegando a zero, porque ela não consegue crescer mais do que isso. Então, ela depende da densidade que ela tem. O número de indivíduos que ela vai gerar, a taxa de indivíduos que vai nascer e que vai morrer, é dependente da densidade que ela tem. Se ela está próximo da capacidade de suporte, ela reduz a taxa de natalidade, aumenta a taxa de mortalidade e assim por diante. No R estrategista, não funciona desse jeito. O R estrategista, ele é mais controlado pela flutuação ambiental do que pela densidade de indivíduos. Ele começa a crescer o número de indivíduos e de repente chove muito, aí morre. Aí começa a crescer o número de indivíduos, aí dá uma geada, aí morre. Começa a crescer o número de indivíduos, aí faz dar um incêndio, aí morre. Veja, o que está determinando o tamanho da população é muito mais as questões de condições e recursos que você tem aqui, de condições, do que de recursos que estão nesse ponto. Tá certo?